Vamos para mais uma videoaula. Neste vídeo nós vamos fazer 2 exercícios sobre otimização, utilizando teoria de derivadas. O primeiro passo para solucionar esses problemas é preciso, primeiramente, escrever a função que deverá ser analisada. Essa função ela poderá ser escrita em função de uma ou mais variáveis. Quando a função é de mais de uma variável, nós devemos procurar expressar uma das variáveis em função da outra. Neste primeiro exercício, nós vamos encontrar 2 números positivos, cuja soma seja 70 e cujo produto seja o maior possível. Então, aqui nós temos um problema de maximização. Então, nós vamos tirar os dados deste exercício. Então, como o exercício afirma que nós devemos encontrar 2 números positivos cuja soma seja 70, então, primeiramente, nós vamos definir esses 2 números positivos. Nós vamos chamar o primeiro número de x e o segundo número de y. Como a soma desses 2 números precisa ser igual a 70, então nós teremos que x mais y igual a 70 e cujo produto seja o maior possível. Então, nós vamos definir uma função para o produto destes 2 números. Então, nós vamos chamar esse produto de P e defini-lo como sendo x vezes y. Essa função P é a função que nós queremos maximizar. Então, nós vamos maximizar a função P. A fim de maximizar essa função P, como se trata de uma função de 2 variáveis, então nós vamos escrever uma dessas 2 variáveis em função da outra. Nós vamos escolher aqui, escrever a função y, né, a variável y, em função de x. Como que nós escrevemos essa variável y em função da variável x? Então, nós podemos isolar na primeira equação do sistema a variável y, de modo que y será igual a 70, x passa para o outro lado, com o sinal negativo, então, ficará y igual a 70 menos x. Substituindo y na equação do P, nós teremos que P será uma função que vai depender da variável x, sendo igual a x vezes y, que é igual a 70 menos x. Logo, a função P de x será igual a x vezes 70, que é igual a 70x, x vezes menos x quadrado. Feito isso, nós vamos maximizar essa função P. Então, utilizando a teoria de derivada, nós vamos, primeiramente, derivar essa função P. Derivando a função P, nós encontramos que P' de x será igual a 70 menos 2x. A fim de encontrar o ponto de máximo dessa função, nós vamos primeiramente determinar os pontos críticos. Nós sabemos que os pontos críticos são os pontos pertencentes ao domínio da função, tal que a derivada se anula ou a derivada não existe. Nós sabemos que essa derivada aqui, ela existe para qualquer valor de x pertencente ao domínio desta função, já que aqui se trata de uma função do segundo grau, uma função quadrática, então ela é definida para qualquer valor de x real, e a derivada ela existe para qualquer valor de x pertencente ao domínio dessa função.
Logo, os pontos críticos serão os pontos pertencentes ao domínio da função, tal que a derivada se anula. Quando P' de x for igual a zero, isso significa que 70 menos 2x será igual a zero. Isso ocorre se somente se 2x for igual a 70, logo, x será igual a 70 dividido por 2, que é 35. Então, nós temos que x igual a 35 é um ponto crítico. Pois bem, nós queremos verificar se esse ponto é um ponto de máximo local da função. Para verificar se esse ponto é um ponto de máximo, nós podemos utilizar o teste da segunda derivada, que afirma que se P' aplicada no ponto 35 for menor do que zero, então x igual a 35 será um ponto de máximo local. Então, nós vamos verificar essa condição. Então, nós derivamos a função P' de x. Quando nós derivamos a função P' de x, nós vamos obter P', que será igual a menos 2. De onde nós observamos, então, que a função P' é menor do que zero para qualquer valor de x, inclusive para x igual a 35. Logo, x igual a 35 é um ponto de máximo. Encontrado o valor de x, nós podemos determinar o valor de y, bastando para isso utilizar a equação da variável y, onde diz que y é igual a 70 menos x. Então, y será igual a 70 menos 35. Logo, y será também igual a 35. Então, os dois números positivos cuja soma é igual a 70 e cujo produto é o menor possível, será x igual a 35 e y igual a 35. O segundo exercício nos diz o seguinte: um galpão deve ser construído tendo uma área retangular de 12.100 metros quadrados. Então, nós temos aqui que a área retangular é de 12.100 metros quadrados. Então, nós colocamos aqui o valor da área do galpão. O exercício diz ainda que a prefeitura exige que exista um espaço livre de 25 metros de frente, 25 metros de frente, 20 metros atrás e 12 metros em cada lado. 12 metros à direita, 12 metros à esquerda. Encontra as dimensões do lote. Então, aqui nós temos o galpão. E aqui nós temos o lote. O exercício pede para encontrar as dimensões do lote que tenha a área mínima na qual possa ser construído este galpão. Então, nós temos que definir uma área. Nós vamos ter que definir uma área desse lote. E após definir a área deste lote, nós teremos que minimizá-la. Então, a área do lote, nós vamos chamá-la de S. E nós queremos minimizar esta área.
e encontrar as dimensões do lote, né? Na verdade, que minimiza essa área. Então, nós vamos chamar aqui a área do galpão. Nós sabemos que a área do galpão é base vezes altura. Então, nós vamos chamar aqui de X e aqui de Y. Como é uma área retangular, então nós sabemos que a área retangular é dada por base vezes altura. Então, nós temos que X vezes Y é igual a 12.100. E nós temos ainda que a área do lote, que é a área que nós vamos minimizar e para encontrar as dimensões do lote, será igual a este lado vezes este lado. Então, veja bem, se aqui vale X, aqui 12 e aqui 12, então aqui nós teremos 12 mais X mais 12, que é igual a 24 mais X, vezes a altura, que será igual a 20 mais Y mais 25, que é igual a 45 mais Y. Então, aqui, como nós queremos minimizar esta área, que está em função de X e de Y, então nós vamos tentar reescrever esta função com relação a uma única variável. Se nós tentarmos escrevê-la com relação à variável x, então nós temos que isolar a variável y nesta equação. Isolando a variável y, assim como foi feito no primeiro exercício, nós teremos que y é igual a 12.100 dividido por x. Substituindo este valor de y nesta equação, nós vamos obter, então, S igual a 24 mais x, que multiplica 45 mais 12.100 dividido por x. Então, esta é a função que queremos minimizar. Escrevendo a equação para a função que nós queremos minimizar, então, o primeiro passo será derivar esta equação com relação à variável x. Então, aqui nós temos S de x. Então, nós vamos derivar essa função com relação a x. Reescrevendo novamente aqui a nossa equação, nós temos, então, S igual a 24 mais x, que multiplica 45 mais 12.100 dividido por x. Derivando, nós vamos aqui aplicar a regra do produto, então ficará a derivada da primeira, derivada desta soma é 1, vezes a segunda função, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Derivada de constante é zero, derivada dessa função, nós aplicamos a regra do quociente, de onde nós vamos obter que a derivada desta função é menos 12.100 dividido por x². Aqui nós podemos reescrever esta equação de S', de onde nós teremos, então, 45 mais 12.100 dividido por x, mais, aqui nós temos 24 vezes esta função, será igual, mais com menos é menos, então, 290.400 dividido por x², que é o produto de 24 por esta função. X vezes esta função ficará mais com menos, menos,
12.100 dividido por x. Aqui nós vamos simplificar um x com um x aqui do denominador. De modo que este termo cancela com este termo, de onde, então, S' será igual a 45 menos 290.400 dividido por x². Se nós realizarmos aqui, tirarmos o mínimo múltiplo comum, nós teremos, então, que S' será igual, aqui nós temos o mínimo entre 1 e x² é x², x² dividido por 1, x², vezes 45, 45x², menos 290.400. Então, aqui nós determinamos uma equação para S'. Então, o próximo passo é determinar os pontos críticos. Então, nós vamos fazer aqui S' de x igual a 0. Então, fazendo S' de x igual a 0, a fim de obter o ponto crítico, nós teremos 45x² menos 290.400 dividido por x² igual a 0. Para que esse quociente seja igual a 0, o numerador precisa ser igual a 0. Então, nós teremos que 45x² menos 290.400 igual a 0. Isto ocorre se somente se 45x² for igual a 290.400. Logo, x² será igual a 290.400 dividido por 45. Aqui nós podemos simplificar por 5, de modo que x² será igual a 58.080 dividido por 9. Então, aqui nós estamos pegando esta fração, dividindo o numerador e denominador por 5. Logo, x será igual a raiz quadrada de 58.080 dividido por 9. Extraindo a raiz, nós vamos obter, então, que x é igual a 44 raiz de 30 sobre 3. A medida aqui em metros, tá? Onde este valor é aproximadamente 80,33 metros. Como nós queremos minimizar, então basta saber se x realmente é um ponto de mínimo. Então, nós vamos calcular a segunda derivada, né, de S. Então, nós vamos calcular S duas linhas neste ponto e verificar se S duas linhas no ponto x igual a 80,33 é maior do que 0. Então, como S' é dada por essa equação, nós vamos derivar S', de modo que, aplicando a regra do quociente, nós obtemos que S duas linhas será igual à derivada do numerador, que é igual a 90x vezes o denominador, menos a função do numerador, multiplicada pela derivada do denominador, que é igual
a 2x, sobre o denominador ao quadrado. Então, x ao quadrado elevado ao quadrado, x à quarta. Desenvolvendo esta equação, nós vamos obter 90x vezes x quadrado é igual a 90x ao cubo, menos 45x quadrado vezes 2x é igual a 90x ao cubo, menos com menos mais, 290.400 vezes 2 será igual a 580.800 vezes x sobre x à quarta. Este termo com este termo cancela, de onde então nós vamos obter 580.800x sobre x à quarta. Simplificando, nós teremos 580.800 dividido por x ao cubo. Se nós aplicarmos essa segunda derivada no ponto x que nós obtivemos, que é igual a 80,33 aproximadamente, nós teremos que S duas linhas neste ponto será maior do que zero, de modo que pelo teste da segunda derivada, o ponto x igual a 80,33 será um ponto de mínimo. Como y, pela primeira equação, é igual a 12.100 dividido por x, então aqui nós teremos que o y é igual a 12.100 dividido por 80,33, que dará aproximadamente 150,62 metros. Então, dado o valor de x e o valor de y, nós conseguimos encontrar as dimensões do lote que tenha a área mínima, já que x e y são os pontos de mínimo da função S. Então, as dimensões do lote que minimizam a área será igual a 12 mais x, que é 80,33 mais 12. Então, as dimensões que minimizam esta área do lote será igual a 80,33 mais 12 mais 12, ou seja, mais 24, por 20 mais 25, que é igual a 45, mais o valor de y, que nós encontramos, e é igual a 150,62 metros. Então, essas são as dimensões do lote, de modo que o lote tenha a área mínima.